Hoje pela manhã eu gostaria de falar da razão pela qual nós batizamos os nossos filhos. Eu penso que isso é muito importante por algumas razões. Primeiro, porque os que entre os evangélicos batizam os seus filhos são em menor número. A maioria dos evangélicos não faz isso. Então, nós nos sentimos meio que pressionados por aqueles que não fazem e acham que nós somos uma espécie de católico manso. Então, nós vamos explicar por que é que nós batizamos os nossos filhos. E, segundo, há muitos irmãos, há muitas pessoas que estão chegando à nossa igreja que vêm de comunidades onde os filhos não são batizados. Então, eles precisam também se inteirar e saber dos motivos pelos quais nós fazemos isso. E a terceira razão é que depois da pregação, nós teremos uma criança que será batizada. Então, já estamos lançando a base para o que vai acontecer. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. E vamos ler a partir do verso 1. Gênesis 17, de 1 a 14. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim, ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. E esta é a minha aliança que guardareis entre mim, vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Algumas razões, queridos, pelas quais nós batizamos os nossos filhos. A primeira e mais importante é a doutrina da aliança, que está baseada em muitas passagens da Bíblia e em particular essa. Aqui Deus faz um pacto com Abraão e sua descendência. Deus aparece a Abraão e diz que vai fazer com ele uma aliança, um acordo, um pacto. E esse pacto é com a pessoa de Abraão e com os filhos de Abraão, como nós lemos aí no verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, para ser o teu Deus e da tua descendência. Verso 8, te darei e a tua descendência, essa terra. Então Deus fez uma aliança com Abraão e com a descendência dele, com aqueles que haveriam de nascer de Abraão. E esse pacto, essa aliança que Deus fez com Abraão, ela tinha um selo, da mesma forma que o pacto do casamento geralmente é celebrado com uma aliança, um anel no dedo. Então, essa aliança de Deus com Abraão tinha um selo, tinha um sinal, que é identificado aqui como sendo a circuncisão. Eu não preciso explicar o que é a circuncisão. Se precisar, todo mundo sabe o que é uma operação de fimose, que é feito no menino recém-nascido, não é? Pois era a operação de fimose naquela época. Todo menino que nascesse, filho de Abraão, aos 8 dias,
ele teria que ser circuncidado. Aquele era o selo da aliança do pacto de Deus com Abraão e com seus descendentes. As meninas estariam incluídas, porque no sistema do Antigo Testamento, que era um sistema patriarcal, elas eram contadas dentro ou pelo pai ou pelo marido, enfim, elas estariam incluídas aí através dos homens. Esse sinal da circuncisão, que era aplicado aos meninos de 8 dias, ele era um selo da fé que Abraão teve. Se você deixar marcado aí em Gênesis 17, quiser ir comigo até Romanos 4, você vai ver como é que o apóstolo Paulo interpreta a circuncisão. Ele diz no capítulo 4, falando sobre a justificação pela fé, ele diz a partir do verso 9, Romanos 4, 9, essa bem-aventurança, ou seja, a justificação dos pecados, ela vem exclusivamente sobre os circuncisos, ou seja, sobre os judeus circuncidados, ou também sobre os incircuncisos, aqueles que não foram circuncidados? Porque nós dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Aí Paulo pergunta, mas como é que foi atribuída? Quando foi que Abraão foi salvo? Quando é que ele foi justificado pela fé? Ele estava circuncidado ou ainda não? Aí resposta de Paulo no verso 10, não no regime da circuncisão, e sim quando circunciso. Paulo está falando de uma experiência que aconteceu antes de Gênesis 17, em Gênesis 15, quando Deus apareceu a Abraão e disse, a tua descendência será como as estrelas no céu. E Abraão nem filho tinha, era um velho de mais de 90 anos de idade e a mulher dele era estéril. E Abraão creu em Deus, e o texto de Gênesis diz que aquilo lhe foi imputado, atribuído para a justiça. Abraão creu na promessa de Deus e ele foi salvo pela fé, mas ele não era circuncidado ainda. A circuncisão vem no capítulo 17, e Paulo então diz, verso 11, e ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso. Então nós aprendemos que a circuncisão, ela era o selo da justiça da fé, e Deus queria que fosse aplicada a Abraão e a um menino de 8 dias que não tem fé. Porque o grande argumento hoje é, nós vamos batizar um menino que não tem fé? Os meninos no Antigo Testamento, aos 8 dias, recebiam a circuncisão, que era selo da justiça da fé. Selo da justiça da fé. Então, Abraão obedeceu a Deus, ele foi circuncidado. Aí, voltando lá para o Antigo Testamento, nós vemos em Gênesis 21, verso 4, quando finalmente nasceu Isaque, o filho da promessa. Diz aí, Gênesis 21, verso 4, Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia orientado. Abraão aplicou a Isaque, quando ele tinha 8 dias, aquilo que era o selo da fé. E Isaque com 8 dias não cria em nada, não é? Mas ele recebeu o selo da fé, que era o selo da aliança de Deus com o seu povo. E a partir daí, as crianças, elas sempre foram incluídas na vida religiosa de Israel. Está dito lá no livro de Hebreus, capítulo 9, de 19 a 20, eu não vou ler porque o nosso tempo já se avança, que quando Deus deu a lei a Moisés, o povo todo se reuniu na base do Monte Sinai. Moisés pegou o sangue do cordeiro que foi derramado como celebração da aliança e ele aspergiu o povo todo. Não foi só os adultos, ele aspergiu os adultos e aspergiu as crianças, todo o povo foi aspergido com o sangue da aliança. Em 1 Coríntios 10, de 1 a 4, o apóstolo Paulo se refere ao fato de que o povo de Israel, quando saiu do Egito, ele atravessou o Mar Vermelho, adultos e crianças,
E ele diz, 1 Coríntios 10, de 1 a 4, que eles foram batizados no mar e na nuvem. E as crianças estavam lá atravessando o Mar Vermelho, a nuvem em cima e o mar ao lado. Paulo diz que vê aquilo como um símbolo do batismo do povo de Deus, da mesma forma que o maná que caía do céu representava o corpo de Cristo, e a água que saiu da rocha representava o seu sangue a ser derramado por nós. As crianças, elas participavam desde cedo da vida religiosa do povo de Deus, como descendentes de Abraão, tendo recebido o selo da fé aos 8 dias. Então essa é a primeira razão, a doutrina da aliança. Segunda razão pela qual nós batizamos os nossos filhos, assim, a primeira razão é essa, que a circuncisão no Antigo Testamento era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo e era o sinal da justiça da fé, aplicada a crianças de 8 dias. A segunda razão é que a igreja cristã é a continuação de Israel. Deus não tem dois povos, é um povo só, sempre teve um povo só. Gálatas capítulo 3, agora nós vamos para o Novo Testamento, aí eu vou fazer questão que você abra, por gentileza. Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo discutindo com aqueles que queriam que os não-judeus se circuncidassem e guardassem a lei para ser salvos. Resposta de Paulo no capítulo 3, a partir do verso 6. É o caso de Abraão, diz Paulo, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Pergunta o apóstolo Paulo. São aqueles que creem como Abraão creu. A descendência de Abraão é espiritual e não carnal. A verdadeira descendência de Abraão é espiritual e não carnal. Os da fé é que são filhos de Abraão. E no verso 29 do capítulo 3, ele diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros de Abraão segundo a promessa. Então, aquele que crê em Jesus Cristo, ele é filho de Abraão, ele é descendente de Abraão e herdeiro de Abraão. Por isso que nós dizemos que a igreja, que é composta daqueles que creem em Jesus Cristo, ela é a continuação espiritual de Israel. E as promessas de Deus feitas a Israel se cumprem no seu povo espiritual, que é a igreja. Aqui mesmo no capítulo 6 dessa carta de Gálatas, no verso 16, Paulo termina com uma saudação: a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? É o verdadeiro Israel. São os descendentes espirituais de Abraão, o verdadeiro judeu. Romanos capítulo 2, por gentileza. O apóstolo Paulo explicando quem é o verdadeiro judeu, o verdadeiro descendente de Abraão. Ele diz o seguinte, a partir do verso 25. Romanos 2, 25. A circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, também considerada como circuncisão? Vão logo para o verso 28. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Em Colossenses 2, de 11 a 12, o apóstolo Paulo diz aos cristãos da cidade de Colossos: nele, em Cristo, também fostes circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é que Paulo está dizendo para aqueles cristãos de Colossos? Vocês já foram circuncidados em Cristo. Isso não significa aquela operação no membro viril, mas significa a conversão, a remoção do princípio
pecaminoso dominador do nosso coração, um novo nascimento. Essa é a circuncisão de Cristo. Verso 12: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo. O batismo é o símbolo disso. Aqui nessa passagem, Paulo iguala as duas coisas. Ele iguala as duas coisas, batismo e circuncisão. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, Pedro se refere aos cristãos da seguinte maneira, usando uma terminologia que era aplicada somente ao povo de Israel. Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, de 5 a 6, Deuteronômio 7, 6, Deuteronômio 14, 2, Deus se refere ao seu povo como sendo raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Agora Pedro pega essa terminologia e aplica à igreja no verso 9. Vós, porém, ele está falando para os cristãos, vós, porém, sois a raça eleita. No Antigo Testamento era Israel, mas agora vós sois a raça eleita. Sacerdócio real, no Antigo Testamento havia toda uma tribo de sacerdotes que servia a Deus, mas agora cada cristão é um sacerdote. Vós sois nação santa. No Antigo Testamento Deus tinha um povo que era Israel, mas agora a igreja, todos os cristãos de todos os lugares, eles são a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o segundo argumento, que Deus sempre só teve um povo, sempre só teve um Salvador. No Antigo Testamento tinha o Israel segundo a carne, mas nem todo mundo que era descendente de Abraão era salvo. É só você ler o Antigo Testamento e ver a quantidade de idólatras, de imorais, de gente que afrontou a Deus. Deus tinha que levantar profeta o tempo todo para repreender aquele povo. Nem todo descendente de Abraão era de fato descendente de Abraão. A Bíblia chama os fiéis de o remanescente. E os que continuaram na fé de Abraão e creram no Messias, o descendente de Abraão, esses é que são os verdadeiros descendentes de Abraão. Então, se no Antigo Testamento esse povo recebia a circuncisão como selo da fé, nós fazemos isso com as nossas crianças também, só que agora é o batismo, porque na vinda de Cristo 3 coisas mudaram, eu não tenho tempo para explicar todas elas. A Páscoa virou ceia, sábado, domingo, e a circuncisão virou batismo. São 3 mudanças que aconteceram no turno da aliança. Quando a aliança antiga passa a ser nova, então essas 3 coisas mudam, porque eram simbólicas. Elas apontavam para uma outra realidade. A Páscoa apontava para o sacrifício de Cristo. O sábado se completa no domingo, dia da ressurreição, o verdadeiro descanso. A circuncisão no batismo. Terceiro argumento. A história da igreja nos mostra que desde o início os cristãos batizaram seus filhos. Irineu, um pai da igreja do século II, ele fala do batismo infantil. Orígenes, no século IV, ele disse que foi batizado quando era criança. Eu podia multiplicar para vocês exemplos dos pais da igreja, dizendo como eles tinham sido recebidos e batizados na infância. Agora eu quero responder alguns questionamentos. O primeiro deles é baseado lá em Marcos 16. Se você quiser abrir comigo, por gentileza, você já deve ter ouvido esse argumento. Em Marcos 16, nós temos a grande comissão, quando Jesus manda os discípulos irem para todo mundo pregar o Evangelho. Marcos 16 diz assim, no verso 15 Jesus diz, pregai o Evangelho a toda criatura. E no 16 ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A objeção é essa, o batismo é para quem crê. Quem crer e for batizado, a fé precede o batismo. Mas a pergunta é, criança vai para o inferno? Porque está dizendo aqui que quem não crer, continue o verso, não é? Quem não crer será condenado. Criança crê? Não, criança então está condenada. Se esse versículo está incluindo crianças, nós estamos concluindo que criança vai para o inferno se ela morre aos 8 dias, porque ela não crê. A pergunta é, esse versículo está se referindo a quê? A resposta é, Jesus está mandando os discípulos em missão. O que Jesus tem em vista é uma primeira geração de cristãos. Ele tem em vista
povos que nunca ouviram o Evangelho e que vão ouvir pela primeira vez, adultos que vão escutar o Evangelho, vão se converter e crer, eles serão batizados, mas precisa de fé para isso. Não tem nenhuma palavra aqui sobre os filhos deles, porque se esse versículo se aplica para a criança, nós estamos dizendo que criança de 8 dias, quando morre, ela vai para o inferno, porque ela não crê. E eu sei que você não quer ir tão longe, não é verdade? Segunda objeção que geralmente se levanta: não tem nenhum mandamento na Bíblia mandando a gente batizar a criança. E a resposta é: seria de esperar que houvesse um mandamento para não batizar, porque os primeiros cristãos eram todos judeus, eles estavam acostumados a trazer os filhos para ser circuncidados, era a coisa mais natural do mundo que os primeiros cristãos trouxessem os seus filhos para ser batizados, porque era assim que eles faziam. Tinha que ter um mandamento para dizer não faça, como o dízimo também, que nós vamos estudar hoje na escola dominical. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum mandamento dizendo darás o dízimo. Por quê? Porque era natural, os primeiros cristãos já faziam isso, eles eram judeus, estavam acostumados a fazer isso. Tinha que ter um mandamento dizendo não dareis o dízimo. Outro argumento: não tem nenhum exemplo de criança sendo batizada no Novo Testamento. Resposta: também não tem de nenhum filho de crente sendo batizado em idade adulta. O argumento corta dos dois lados, o argumento do silêncio. Você diz assim: tem algum exemplo de criança sendo batizada no Novo Testamento? Não. Mas tem algum exemplo de filho de crente sendo apresentado à igreja ou sendo batizado quando faz 18 anos? Também não tem. Então, silêncio por silêncio, o argumento corta dos dois lados. E eu diria que a evidência é em favor do batismo infantil. O apóstolo Paulo vai em Filipos pregar o Evangelho, Atos 16, e diz que ele batizou Lídia e toda a sua casa, verso 15. Mas não está dizendo que tinha criança. Não está dizendo, mas se tivesse, estaria incluída, não estaria? Lídia e toda a sua casa. No mesmo capítulo 32, 33, o carcereiro que se converteu, Paulo na mesma noite batizou o carcereiro e toda a sua casa. Está dizendo que tinha criança? Não, não está dizendo. Mas se tivesse, não estaria incluído? Claro, criança faz parte da casa. 1 Coríntios capítulo 1, 16, o apóstolo Paulo diz: eu batizei Estéfanas e toda a sua casa. As evidências todas apontam para isso, que os cristãos traziam seus filhos para o batismo. Eles não tinham nenhuma dificuldade com isso, considerando o que vinha antes. Quarta objeção: isso é uma prática do catolicismo. Gente, os católicos também creem na Trindade. Eu vou deixar de crer na Trindade porque os católicos acreditam? Os católicos acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eu vou deixar de crer que Jesus é o Filho de Deus porque os católicos acreditam? Nós temos muitas coisas em comuns com o catolicismo, claro, discordamos de muitas. E entre elas a intenção do batismo. Na Igreja Católica, a criança é batizada para tirar o pecado original, é sinal de regeneração ou infusão da graça. Mas na Igreja Presbiteriana não é por esse motivo que nós batizamos os nossos filhos. Os nossos filhos são filhos de pecadores e eles precisam se arrepender e se converter. Batismo não tira pecado, não tira pecado de criança e não bota a criança no céu. Se ele não se arrepender e se converter a Jesus Cristo, vai para o inferno batizado e tudo. É símbolo da aliança que Deus tem conosco e com os nossos filhos. De que os nossos filhos vão crescer debaixo da graça, ouvindo o Evangelho, na comunidade da igreja. Não significa que o nosso filho está salvo, que ele está regenerado e que vai para o céu automaticamente, de forma nenhuma. Quinta objeção: batizar os meninos vai induzir a falsa certeza de salvação e ele vai se acomodar porque vai crescer dizendo eu já fui batizado. Só se não explicar para ele o que é batismo. E eu também conheço muita gente que foi batizada depois de adulta e achou que estava salvo por isso. O argumento não procede. Nós temos que ensinar os nossos filhos de que eles são filhos de pecadores, que eles precisam se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar com algumas implicações dessa doutrina, meus irmãos. Primeiro, para os pais crentes, mesmo que somente um seja crente, a responsabilidade que você assume quando você traz o seu filho diante da igreja e diante de Deus para receber o selo da aliança.
A responsabilidade de orar pelo seu filho, trazê-lo para a igreja, ser um exemplo, ensinar a Escritura, orar pela sua conversão, ser modelo para ele e confiar nas promessas de Deus. Confiar nas promessas de Deus. A semente está plantada no coração e no tempo de Deus haverá de frutificar para a glória dele. Eu também quero me dirigir agora, eu estou vendo aqui um bom número de adolescentes, para vocês que foram batizados quando eram pequenos. Esse batismo não faz de você um cristão. Esse batismo significa que você nasceu com o privilégio de nascer na família da aliança. Você teve o privilégio de nascer num país onde o Evangelho é pregado e numa família que crê em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Isso significa que sua responsabilidade é maior. Isso significa que vai chegar o momento em que você vai ter que professar a sua fé. Você vai ter que assumir isso. Na nossa igreja é 18 anos. Até 18 anos nós esperamos que os nossos filhos que foram batizados na infância, eles professem a fé. Eles declarem publicamente, sim, eu creio por mim mesmo, eu agora sei por mim mesmo que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, estou arrependido dos meus pecados e a minha esperança é somente Ele. E finalmente, se você tem filhos, ainda numa idade em que eles não têm condição de professar a fé por eles mesmos, mas estão sob sua autoridade, você é crente em Jesus Cristo, é sua responsabilidade trazer o seu filho para ser batizado, para receber o sinal da aliança que você fez com Deus. Seu filho está incluído. Faça isso em fé, faça isso em confiança e na certeza que Deus haverá de abençoá-lo. Estas são as razões, queridos, pelas quais nós recebemos os nossos filhos e lhes colocamos o selo da aliança da fé, na expectativa de que Deus haverá de abençoá-los e chamá-los para si.